Paz do Senhor, igreja. É uma alegria estar aqui nesta noite para compartilhar uma breve reflexão com vocês. Fui chamada para trazer um devocional para a igreja e é com uma grande alegria que eu trago uma palavra do Senhor para os nossos corações. Capítulo 4, versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A minha versão aqui é NVI, tá? Eu não sei qual foi a versão que foi colocada, mas pode estar um pouquinho diferente. Essa foi a resposta de Mordecai para Esther. No momento difícil, onde o povo de Israel estava sendo julgado por Amã. Amã queria a morte de todo o povo de Deus. E eu acredito que essa pergunta não ficou registrada apenas na Bíblia. Ela continua ecoando até os dias de hoje. Talvez Deus esteja perguntando a cada um de nós aqui nesta noite. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que eu coloquei você exatamente onde você está. Essa é uma pergunta para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero refletir com a igreja nessa noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou falar mais alguns minutinhos, tá bom? Quando pensamos em Esther, logo lembramos de uma rainha. Mas antes de Esther ser rainha, ela era uma órfã. Ela foi deixada muito pequena por seus pais, com o primo Mordecai. Ela foi entregue para ser rainha. Passou um ano sendo preparada, sendo ali ordenada para ser uma rainha. Ela não sabia se chegaria ao trono de rainha, mas Deus já tinha algo para ela. Deus já tinha um propósito na vida dela, mas ela não sabia ainda. Mesmo quando Esther não conseguia enxergar, Deus já estava conduzindo ela. Cada detalhe da história dela, Deus estava conduzindo. Ela foi levada ao palácio para que ocupasse um lugar de destaque, mas Deus já tinha um propósito na vida dela. Quando Amã planejou destruir todo o povo, Esther precisou tomar uma decisão. Ela poderia permanecer em silêncio, como o tio dela falou para ela. Você vai ficar em silêncio, Esther? Por que você não vai se envolver? Esse é o seu povo. E Esther decidiu confiar em Deus. Foi quando ela pediu para decretar aquele jejum, aonde ela pediu 3 dias que não comessem e nem bebessem e orassem por ela, porque ali ela ia entregar a vida dela na mão do Senhor, porque ela ia até a presença do rei para pedir em nome daquele povo, sendo que aquele rei, que era o marido dela, não sabia que ela era uma judia, não conhecia a história dela. Ela poderia ter sido morta, mas Deus já tinha um propósito na vida dela. Então ela fala para Mordecai: mesmo sabendo que entrar na presença do rei sem ser chamada poderá custar a minha vida, ela respondeu com muita coragem para ele: se perecer, pereci. Naquele momento, Esther compreendeu que Deus não havia colocado ela naquela posição para ser o benefício próprio. Ela não estava ali para benefício próprio, mas para ser um instrumento de salvação para todo o povo judeu. Essa verdade atravessa a Bíblia até os dias de hoje. Até hoje. Todos nós somos chamados para isso. Todos nós. Eu tenho entendido isso. Eu quando fui chamada para trazer essa palavra devocional, eu venho enfrentando algumas situações que só eu e meu marido sabemos. E Deus me trouxe essa palavra de Esther. E por isso eu venho trazendo essa palavra aqui, porque ela fala muito ao meu coração. Muito, muito. Então, quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos Jesus revelando de forma ainda mais clara o valor que Deus sempre deu às mulheres. Sempre. É lindo demais ver isso. A mulher do fluxo de sangue carregava 12 anos de sofrimento. Enquanto todos enxergavam sua enfermidade, Jesus enxergava sua fé e restaurou a dignidade dela. Verdade. A mulher samaritana era conhecida pelo seu passado, mas Jesus viu nela alguém que poderia ser transformada. Depois daquele encontro, ela voltou para sua cidade anunciando quem era Jesus. Ela foi uma anunciadora de boas novas para o povo dela. Logo ela, né? Uma mulher tão julgada pelo passado. Maria, mãe de Jesus, recebeu um chamado que mudaria a história da humanidade, e mudou. Mesmo sem entender nada, ela era só uma menina. Ela respondeu com humildade: eis-me aqui, a sua serva, Senhor.
cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria Madalena permaneceu fiel ao Senhor até os momentos mais difíceis e teve o privilégio de ser a primeira mulher a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Que lindo, que lindo. Olha como Jesus ama todas as mulheres, como nós somos chamadas para tantas coisas. O que une todas essas mulheres não era uma posição social, não era a idade, não era a história que elas carregavam, mas o que unia todas essas mulheres era o coração disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer, cada uma obedecendo o seu chamado. Isso também fala muito comigo e acredito que fala muito com toda a igreja. Essa palavra não é só para as mulheres, é também para toda a igreja, para os homens, para os jovens, para os idosos, para todos nós. Talvez Deus não tenha colocado nenhum de nós em um palácio, mas Ele nos coloca em lugares onde podemos fazer a diferença. Alguns estão em seus lares, fazendo a diferença no lar, no trabalho, na igreja, na universidade, no hospital, nas empresas, nos comércios. Eu faço no meu comércio, aonde eu busco trazer a palavra do Senhor para cada mulher que entra no meu comércio. E eu creio que eu tenho sido usada, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho sido muito usada para muitas mulheres que nem sabem o que é o Evangelho de Jesus. E eu creio que aqui, cada uma aqui também, homem, mulheres e crianças. Porque Deus continua levantando mulheres para serem instrumento de amor, de fé, de sabedoria e de coragem e de esperança. Mulheres que influenciam não apenas com palavras, mas pelo seu testemunho de vida. Porque não adianta só a gente falar também. A gente tem que dar testemunho da nossa vida. Nossa vida tem que ser testemunho vivo. Porque não adianta, palavras são só palavras e o vento leva. Mas a gente tem que dar testemunho diariamente. Eu vou testemunhar algo aqui bem rápido. Eu passei, como vocês podem ver, alguns aqui sentiram minha falta, mandaram mensagem, eu fiquei muito doente, fiquei muito mal. Tive uma crise alérgica muito braba e fui para emergência, não pude estar aqui no nosso final de semana. E eu fiquei 15 dias bem ruim, não consegui trabalhar, não consegui fazer nada. E até falei com a Josi, o meu corpo todo dói, tudo dói. Mas aí o Senhor direcionou para eu estar com a minha prima e com o marido dela lá em Nova Friburgo para ajudá-los. Eles estão montando uma Legacy School, um colégio lá, e precisavam de ajuda. Aí eu falei para minha prima, não tenho condições. Eu falei para ela, ora por mim, porque para eu te ajudar eu preciso estar bem, o meu corpo todo dói, eu não sei o que eu tenho. E eu fui no médico, o médico disse que eu não tinha nada, que era só uma crise alérgica. Pois bem, eu orei, falei com o Senhor, falei, Senhor, se for da sua vontade, eu vou estar lá para ajudar minha prima. E para honra e glória do nome do Senhor, um dia depois que eu orei, jejuei, eu consegui ir lá ajudar minha prima, participei da obra, me sujei toda, fiquei toda branquinha, ajudei. Eu me senti tão fortalecida por pedir a Deus para ir lá ajudá-la, largar o meu trabalho, que eu não posso deixar de trabalhar, deixar tudo para trás, deixar meu marido sozinho. E fui lá ajudá-la, porque esse propósito da Legacy School, como se todos aqui acredito que conheçam a escola, é uma escola cristã, é uma escola de fundamento cristão e intercultural. E eu falei, Senhor, esse é um projeto do Senhor, então eu creio que eu vou ser curada, porque domingo eu quero estar na minha igreja. Eu quero trazer o devocional. Eu não posso permanecer assim na cama. E eu fui curada, em nome de Jesus, completamente. Eu fiquei tão bem, que eu falei pra minha prima, eu nem acredito, eu tô tão bem, comecei a pular lá. Eu falei, tô super bem. Eu fui restaurada na minha saúde. Por quê? Porque eu fui ajudar num propósito. Então eu creio que cada um de nós aqui pode também ajudar. Então, esse foi só um breve testemunho daquilo que Deus pode fazer quando a gente está disposto também a ajudar. Não só colocar palavras. Porque a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente tem que agir. Nós estamos disponíveis para fazer a vontade dele, mesmo doente. Porque foi aquilo que eu fiz. Eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se é para eu estar lá e ajudar nessa obra que também é do Senhor, eu estarei lá. E eu fui. Senhor, usa a minha vida para cumprir o teu propósito. Que Deus nos conceda a graça de viver, não apenas um ano de plenitude, mas uma vida inteira na plenitude da sua presença, da vontade e do seu propósito. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu entrego isso para a igreja. Fiquei um pouco nervosinha no final, mas eu declaro plenitude para nossas vidas em nome de Jesus. Amém.